Amados irmãos, amadas irmãs, um bom dia para todos nós. É com muita felicidade que estamos aqui juntos, reunidos nesta manhã de terça-feira, como uma grande família que se reúne para acolher uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo, uma reflexão e também os ensinamentos de Jesus. Então sejam todos muito bem-vindos. Que a paz do Cristo possa nos abençoar hoje, tranquilizar o nosso coração, que hoje o nosso dia, meus irmãos, possa ser um dia de muita paz, um dia de serenidade, um dia de conquistas no caminho do bem. Bom, meus amados irmãos, hoje o nosso tema é fascínios do mundo. E para a gente conversar sobre isso, eu gostaria de trazer aqui pra gente de forma resumida e de forma muito breve um conto da mitologia grega. E meus irmãos, eu particularmente gosto desses contos, dessas lendas, desses mitos gregos, porque eles carregam um fundo moral e um fundo de aprendizado também muito grande pra gente. Então, quando a gente abre o olhar para acolher o fundo moral, o aprendizado moral que aquela história, que aquele mito pode nos conceder, é muito proveitoso para todos nós. Então vejamos, meus irmãos, que hoje eu vou contar aqui de uma forma bem breve, um pouquinho, o conto da mitologia grega do Ícaro. Talvez é um conto aí muito conhecido já por todos nós. Mas vamos nos lembrar que Ícaro, ele foi preso junto com seu pai em uma ilha. Só que o pai de Ícaro era muito inteligente, ele era um arquiteto ali da época, muito conhecido, e o pai dele decide que eles precisam fugir daquele lugar. Eles estavam presos, eles precisavam fugir. Então o que o pai do Ícaro faz? Ele constrói asas feitas de cera de abelha e penas de gaivota, para que imitasse um pássaro, e assim Ícaro conseguisse voar para longe daquela ilha. Só que tem uma coisa, esse plano dele, que ele arquitetou, iria dar certo. Só que tinha uma ressalva, tinha um aviso. O pai de Ícaro avisou para ele que ele não podia, de jeito nenhum, chegar muito perto do sol, porque senão a cera iria se derreter. Só que também ele não poderia chegar muito perto do mar, para que a água não molhasse as penas. Então, antes de executar o plano, o pai do Ícaro sentou com ele e o aconselhou: não voe muito perto do sol, senão vai dar errado, e também não voe muito perto do mar. Aconselhou a Ícaro. Afinal, ele tinha mais conhecimento, mais experiência de vida que seu filho. E o que aconteceu? Ícaro saiu, fascinado com o mundo, esqueceu dos conselhos do pai e acabou voando alto e muito alto, chegando bem perto do sol. E o que ocorreu? As asas derreteram, como o pai de Ícaro havia o avisado. E Ícaro foi e caiu no mar. Meus amados irmãos, aqui novamente estou contando de uma forma bem resumidinha pra gente. Mas olha o fundo moral de aprendizado para todos nós neste conto grego, meus irmãos. Primeiro, Ícaro não ouviu os conselhos do pai. Ícaro não ouviu aquela voz da experiência de alguém que tem anos de mais vivência, de alguém que já passou por muitas coisas na vida e que o aconselhou de forma benéfica. Ícaro se fascinou com a luz do sol, se fascinou com o mundo e esqueceu completamente o aviso e o conselho que o pai dele havia dado. E o que aconteceu? Ele acabou se machucando, deu errado, caiu no mar. Meus amados irmãos, hoje em dia, nós vemos muito o reflexo desse comportamento do Ícaro
nos jovens da nossa sociedade. Exatamente. Quantos jovens têm a oportunidade de estar em um lar que os pais se preocupam extremamente com eles? Pais carinhosos, pais amorosos, que concedem conselhos, pais que explicam o caminho do bem, o caminho correto, pais que estão dispostos a mostrar o melhor caminho para o filho. Só que muitos jovens se fascinam com os prazeres do mundo, com as novas descobertas, fascinam como Ícaro fascinou com essa luz do sol. Os jovens estão se fascinando com essas novidades, com tudo e esquecendo de ouvir os conselhos amorosos de seus pais. Os conselhos daqueles que têm mais anos na existência terrena. O conselho daqueles que foi escolhido por Deus para os guiar aqui na terra. Meus irmãos, quantos jovens desviam as rotas por vislumbrar muito no mundo com as coisas que se deparam, esquecendo totalmente os conselhos que os pais dão, indo pelo caminho contrário. E muitas vezes esse caminho que eles escolhem vai ser de prejuízo, de alguma forma vai lhe causar sofrimento futuramente. E muitas vezes no futuro, no presente, quer dizer, não enxerga, igual Ícaro. Indo lá em encontro do sol, não estava nem pensando nas consequências, só que quando chega, vem a consequência. Quando ele se depara ali de frente para o sol, vem a consequência. E sabe, meus irmãos, eu vou colocar aqui uma coisa para a gente pensar. Não apenas muitos jovens agem dessa forma, mas nós também. Vamos juntos pensar sobre isso e refletir? Quantas vezes o nosso irmão maior, Jesus, destinou a todos nós ensinamentos de sabedoria, mostrou o caminho do bem, mostrou o caminho correto para a gente. E nós, vislumbrados com o mundo, vislumbrados com os prazeres, nos esquecemos. Nos esquecemos dos ensinamentos tão preciosos daquele que tem incontáveis anos espirituais à nossa frente. Meus amados irmãos, o nosso irmão maior, Jesus, ele nos ensina, mostra o caminho, nos mostra o melhor caminho a tomar, o caminho reto, a porta estreita que é a melhor para a gente entrar. Só que mesmo assim, os nossos olhos, meus irmãos, eles são preenchidos, nosso coração é domado pelos prazeres aqui terrenos, pelos fascínios com o mundo. Nosso coração ele fica dominado pelo prazer imediato, pelas conquistas que às vezes se passa por cima do outro, por tudo que é passageiro, por coisas tão baixas. Sendo que Jesus já nos avisava: entrai pela porta estreita. Jesus já nos avisava o caminho a tomar, o amar ao próximo como a nós mesmos. Que ensinamento, que conselho, eu falo conselho, mas é um ensinamento que Jesus, que ensinamento maior que esse que Cristo nos dá para nortear as nossas decisões, comportamentos nessa existência? Só que com frequência estamos aqui igual o Ícaro, não só os jovens isso acontece, porque aqui na história do Ícaro é um filho diante de um pai, mas isso também acontece conosco, adultos já, meus irmãos. Exatamente. Espíritos com tantas existências. Isso também acontece conosco. De frente para esses ensinamentos tão sábios de Jesus, mostrando o caminho, mostrando, olha, cuidado por aquele lado, cuidado com essas decisões, cuidado com essas atitudes, com esses sentimentos que anda nutrindo. E mesmo assim, fascinados com o mundo, o nosso espírito se esquece completamente. E desvia muitas vezes a sua rota da reencarnação.
Meus amados irmãos, hoje essa história aqui do Ícaro não é apenas para os jovens, não é apenas para eles, mas para todos nós. Que possamos, meus irmãos, olhar para a nossa conduta, olhar para os nossos sentimentos, olhar para as decisões que a gente anda tendo em nossa vida e refletir se elas estão alinhadas com os ensinamentos do Cristo. Porque Jesus, ele deseja o melhor para a gente, o melhor. Jesus deseja que a gente siga o melhor caminho. Então os ensinamentos dele são ensinamentos de extrema bondade, para que a gente não venha a colher sofrimento no futuro. Por isso é preciso que a gente medite, reflita sobre a nossa conduta, sentimentos e pensamentos e ver se a gente está realmente seguindo esse conselho desse irmão maior que é o Cristo, se estamos seguindo esses ensinamentos tão bondosos e carinhosos para que a gente siga o caminho melhor. E, meus irmãos, também refletir que se a gente estiver desviando um pouquinho, sempre há tempo de mudar a rota e ouvir os sábios ensinos do Cristo, ao invés de nos deixar fascinar pelo que afunda no mundo. Meus amados irmãos, que essas palavras de hoje possam preencher o nosso coração, iluminar os nossos pensamentos, as nossas decisões. Lembremos que é uma mensagem inspirada no capítulo 16, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Esta passagem do Evangelho é um ensinamento do Cristo que diz, olha, não tem como servir ao mundo e também servir a Deus. A gente tem que colocar alguém em primeiro lugar. Então que a gente possa colocar o Cristo como o nosso grande guia e modelo e seguir primeiro a Ele. Meus amados irmãos, essa nossa mensagem também é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da nossa querida Cidade Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus em nosso coração. Que assim seja.